Olá, meus queridos cursistas. Que bom estarmos aqui novamente, não é mesmo? Nesta aula veremos sobre as teorias sociológicas da educação no pensamento de Bourdieu, Gramsci e Marin. Esses estudiosos se destacaram por terem atualizado as concepções de educação antes desenvolvidas pelos pensadores clássicos. Contribuíram tanto para a sociologia em geral quanto com a sociologia da educação, em especial ao que se refere à elaboração de um projeto de construção de um pensamento sobre uma educação na perspectiva da emancipação humana. Ao tomar a educação como objeto de estudo da sociologia, torna-se fundamental destacar as principais contribuições teóricas dos pensadores e os resultados de suas abordagens. Notem que durante o processo de estudo, os grandes teóricos, dentre eles Marx, Durkheim e Weber, influenciaram e ainda influenciam na construção de novas abordagens e ajudaram na redefinição de instrumentos teóricos metodológicos para o entendimento da educação em sua dimensão mais totalizante. Você deve estar perguntando, por que totalizante? Porque não se pode aprender a educação sem levar em conta os aspectos históricos, sociais, políticos e culturais que envolvam. Mesmo porque a educação é lugar de exercício e jogo de poder. Isso quem disse é Daduran, 1991. Então, os objetivos da unidade ou desta aula será explicar as funções da escola na sociedade capitalista a partir da abordagem de Bourdieu. Determinar a relação entre a função dos intelectuais e a reprodução social no ponto de vista de Gramsci. Caracterizar as ideias de Marin sobre a educação. Analisar as contribuições de Bourdieu, Gramsci e Marin para a educação no mundo contemporâneo. E a gente vai começar essa unidade por Pierre Bourdieu. Então, quem foi Pierre Bourdieu? Nasceu em Dengue, na França, em 1930 e faleceu em 2002. Então, é um dos estudiosos mais recentes que a gente tem estudado. Origem campesina, filósofo de formação, formulou a partir dos anos 60 uma resposta criativa, abrangente e bem fundamentada teórica e empiricamente para o problema das desigualdades escolares. Pode ser considerado um crítico da educação elitista. Suas teorias contribuíram para os estudiosos entender-se os obstáculos pedagógicos e culturais de um ensino realmente democrático. Isso foi na França inicialmente, mas lógico que foi a partir de que foi se estudando no mundo e se foi se replicando em outros lugares. Não podemos perder de vista que no período anterior ao capitalismo, a igreja era o aparelho ideológico dominante. E com a ascensão da burguesia no plano econômico e político, a educação passou a ocupar essa posição, por ser considerada fundamental para a sociedade ao lado das famílias. Os reprodutivistas, dentre eles Althusser e Bourdieu, trabalhava com a defesa de que a escolarização era altamente influente na sociedade capitalista por ser obrigatória por um longo período da vida, né? Parecendo à primeira vista ser neutra, isenta de valores sociais, de ideologia, que na verdade a escola não é nada neutra. Ela inculca a ideologia dominante de classe. Então esse era o pensamento de Bourdieu. Anterior a Bourdieu, também se acreditava que, por meio da escola pública e gratuita, o problema do acesso à educação estaria resolvido
estaria garantida a igualdade de oportunidades entre todos os cidadãos. As pessoas iriam competir dentro do sistema de ensino em iguais condições e aqueles que sobressaíssem por seus dons individuais seriam levados a progredir em suas carreiras escolares e, consequentemente, a ocupar posições superiores na hierarquia social. Isso era o pensamento da época e ainda vigente hoje. De acordo com as autoras Rita de Cássia Chagas e Lídia Moraes, na obra Os Conceitos da Sociologia de Pierre Bourdieu, publicada em 2010, a escola funcionava e funciona como produtora ou reprodutora dos padrões sociais, linguísticos e comportamentais das classes dominantes. A imagem tem o propósito de mostrar a escola como uma engrenagem do sistema capitalista, semelhante a uma fábrica, que recebe todas as classes sociais e que, em seu processo, seleciona, classifica e entrega ao mercado os perfis desejados. Althusser, numa edição de 1985, explica que a escola se encarrega das crianças de todas as classes sociais desde o maternal. E desde o maternal, ela lhes inculca durante anos, precisamente durante aqueles em que a criança é mais vulnerável, exprimida entre o aparelho do Estado familiar e o escolar, os saberes contidos na ideologia dominante. Isso envolve a língua, o cálculo, a história natural, as ciências, a literatura, ou simplesmente a ideologia dominante em estado puro, moral, educação cívica, filosofia. Lá por volta do 16º ano, uma enorme massa de crianças entra na produção. São os operários ou os pequenos camponeses. Uma outra parte da juventude escolarizável prossegue e, seja como for, caminha para os cargos dos pequenos e médios quadros, empregados, funcionários, pequenos e médios. Uma última parcela chega ao final do percurso, seja para cair no semi-desemprego intelectual, seja para fornecer, além dos intelectuais do trabalhador coletivo, os agentes da exploração capitalista, os gerentes, os agentes da repressão, que são os militares, policiais, políticos, administradores, os profissionais da ideologia, que são os padres de toda espécie, que em sua maioria são leigos e convictos. Então, essa é uma forma de pensamento do Althusser lá sobre essa separação social que é promovida pela escola. Então, a proposta de trabalho do material de vocês, ele não traz essa distinção sobre Althusser. Mas, devido à importância da teoria sobre o aparelho ideológico do Estado, julguei pertinente trazer para a videoaula um breve comentário sobre esse grande estudioso da sociologia da educação e que nos traz uma reflexão crítica sobre as formas de dominação da classe dominante que se faz através dos aparelhos ideológicos do Estado. Então, Louis Althusser nasceu na Argélia em 1918, um filósofo marxista, considerado como um dos autores que focaliza a educação dentro de uma abordagem global da sociedade capitalista. Propôs uma leitura da obra de Marx, em que pouco tempo exerceria significativa influência sobre os intelectuais, suscitando amplos debates na sociedade. Tem sido sempre citado como um dos autores que focaliza a educação dentro de uma abordagem global da sociedade capitalista. Em seu livro Aparelhos Ideológicos de Estado, publicado em 1970, descreve o aparelho escolar como o principal aparelho ideológico do Estado e como local de difusão da ideologia dominante. Althusser diz que a teoria marxista define o Estado como a instituição pela qual uma classe dominante e exploradora impõe e defende seu poder e seus privilégios contra a classe ou classes que domina e explora.
Para o autor, o Estado é a parte da superestrutura. Vocês se lembram desse conceito em Marx? E se compõe da seguinte maneira: os aparelhos do Estado, a saber, a chefia do Estado, o governo e a administração pública. 2, os aparelhos repressivos do Estado, que aí vem a polícia, os tribunais, as prisões, forças armadas, que exercem suas funções através da violência. E uma pluralidade de aparelhos ideológicos do Estado, em parte situadas no domínio público e em outra no domínio privado, e que cumprem suas funções através da ideologia. Isso a gente vai encontrar em Gomes, 1989. Althusser, que foi companheiro de Bourdieu, entendia que as atividades de cada pessoa dentro da sociedade não se aprendem somente nas escolas, mas também nos outros aparelhos ideológicos do Estado, que são os aparelhos ideológicos do Estado, aí chamado de AIE, em Althusser. Então, a gente vai ter o aparelho ideológico religioso, o sistema das diferentes igrejas, o aparelho ideológico escolar, aí vai ter o sistema dos diferentes escolas públicas e privadas, o aparelho ideológico familiar, o jurídico, o político, o sistema político, os diferentes partidos, né, que engloba aí o político, o aparelho ideológico sindical, o aparelho ideológico de informação, que aí a gente vai encontrar a imprensa, o rádio, a televisão, as mídias de uma forma geral. O aparelho ideológico cultural, as letras, belas artes, esportes, etc. Então, este autor argumenta que pouco importa se as instituições sociais sejam públicas ou privadas, mas sim o seu funcionamento, uma vez que ambas podem perfeitamente funcionar como aparelho ideológico do Estado. Outra observação do autor diz que enquanto estes aparelhos ideológicos funcionam através da ideologia, o aparelho repressivo do Estado funciona através da violência. Mais adiante, aponta que os aparelhos repressivos funcionam predominantemente através da repressão e secundariamente através da ideologia, citando, por exemplo, o Exército e a Polícia, que divulgam esses valores. Neste outro slide, estamos vendo aí, né, uma imagem que tem uma mãe que diz para o filho que não se deve alimentar desejos que são próprios de outra classe social. Então, a mãe reproduz uma ideia de resignação social. Olha aí, a criança diz: mãe, eu queria aprender a ler e escrever. E ela diz: lá vem você com suas manias de grandeza. Althusser dá destaque ao que chama de par família-escola como aparelho ideológico dominante, que desempenha um papel determinante na reprodução das relações sociais na sociedade capitalista. Então, a figura do slide comprova o pensamento do autor, a família que ensina o filho a conformar com o papel e o lugar que a sociedade destina a ele. Bom, abrimos um parênteses para falar de Althusser. Vamos voltar a Pierre Bourdieu, esse grande estudioso da reprodução das desigualdades sociais. E por isso essas teorias são denominadas teorias reprodutivistas, pois elas consideram a sociedade ocidental capitalista como uma sociedade hierarquizada, organizada segundo uma divisão de poderes extremamente desigual. E a escola, para ele, funcionava como reprodutora das desigualdades sociais. Então, Bourdieu tem uma visão histórica de sociedade do homem. Assim, ele parte da análise e crítica da sociedade capitalista, tendo como fundamento a filosofia marxista, que tem como característica principal a sua estrutura de classe, oriunda da divisão social do trabalho, sustentada na apropriação desigual dos meios de produção. Essa visão, influenciada pelo pensamento marxista, o possibilita construir a teoria da educação como reprodução social da classe dominante.
Nesse slide, a gente vai estar vendo um pouco sobre a educação dentro da sociedade capitalista. As funções da educação na sociedade capitalista, que exerce basicamente duas funções de acordo com Bourdieu: a reprodução cultural e a reprodução social. Nessa reprodução social, nessa reprodução das estruturas de classe, a gente vai ter a reprodução social, todas permeada pela ideologia da classe dominante. Isso significa que a escola, ao cumprir sua função de reprodução cultural, contribui para a reprodução das estruturas sociais. As análises feitas em relação à educação e os sistemas de ensino permitem explicar as implicações mascaradas, na maioria dos casos, da educação formal e informal, nos processos de dominação simbólica, que é outro conceito trabalhado por Bourdieu. As escolas, isso significa que as escolas reforçam as variações nos valores culturais e nas visões selecionadas nos primeiros anos de vida, né, dos estudantes. Quando as crianças deixam as escolas, essas variações têm um efeito de limitar as oportunidades de algumas crianças, ao mesmo tempo em que facilitam as de outra. Desta maneira, crianças provenientes da classe baixa e muitas vezes de grupos minoritários desenvolvem formas de conversar e de agir que estão em desarmonia com aquelas que imperam na escola. Intimidadas pela imposição de regras da escola e pela autoridade do professor, as crianças da classe trabalhadora sofrem um choque cultural bem maior ao entrarem na escola do que aqueles que vêm de lares mais privilegiados. Não apenas é menos provável que elas encontrem motivação em alcançar um alto nível de desempenho escolar, como também sua maneira habitual de falar e de agir influencia na aprendizagem. Desse modo, podemos dizer que a educação contribui para que a elite se justifique de ser o que é. Usa a ideologia do dom, chave do sistema escolar e do sistema social, e contribui dessa forma para encerrar os membros das classes desfavorecidas no destino que a sociedade lhes assinala, levando-os a perceberem como inaptidões naturais, o que não é senão efeito de uma condição inferior, e persuadindo-os de que eles devem o seu destino social, cada vez mais ligado ao seu destino escolar, à sua natureza individual e à falta de dom. Então, as ideias de Bourdieu nos auxiliam a entender por que as pessoas que provêm de determinados meios socioeconômicos tendem a ter um desempenho abaixo do seu potencial na escola. São estes os traços associados ao discurso do código restrito que inibe as crianças de termos uma educação educacional com sucesso. Alberto Tozzi Rodrigues, em Sociologia da Educação 2005, explica que à medida em que o educando interioriza os princípios culturais que lhe são impostos pelo sistema de ensino, de tal modo que depois de ter terminado a sua fase de formação escolar, ele os tenha incorporado aos seus próprios valores e seja capaz de reproduzi-los na vida e transmiti-los aos outros. Bourdieu vai chamar isso de hábitos. Ele diz que quando o aluno já deu conta de introjetar os valores e reproduzi-los na vida, ele adquire um hábitos. Uma vez que o arbitrário, que pode ser assim também chamado de arbitrário, né? Hábitos. Arbitrário cultural a ser imposto é incorporado ao hábitos do professor, o trabalho pedagógico tende a reproduzir as mesmas condições sociais de dominação de determinados grupos sobre outros, que deram origem àqueles valores dominantes. Dessa maneira, a reprodução do sistema de ensino como instituição
relativamente autônoma, permite, por sua vez, a reprodução da cultura dominante. E essa reprodução cultural reforça como poder simbólico a reprodução contínua das relações de força no seio da sociedade. É preciso ficar claro que, para Bourdieu, a escola funciona como um aparelho ideológico de reprodução da ideologia da classe dominante. Ela faz isso através da reprodução cultural dos valores da classe dominante, através do currículo formal e oculto, que são suas práticas, cotidianas em sala de aula. Para Bourdieu, a escola é espaço de reprodução de estruturas sociais e de transferência de capitais de uma geração para outra. É nela que o legado econômico da família transforma-se em capital cultural. E este, segundo sociólogo, está diretamente relacionado ao desempenho dos alunos na sala de aula. Eles tendem a ser julgados pela quantidade, pela qualidade do conhecimento que já trazem de casa, além de várias heranças como a postura corporal e a habilidade de falar em público. Os próprios estudantes mais pobres acabam encarando a trajetória dos bem-sucedidos como resultado de um esforço recompensado. Uma mostra dos mecanismos de perpetuação da desigualdade está no fato, facilmente verificável, de que a frustração com o fracasso escolar leva muitos alunos e suas famílias a investirem menos esforço no aprendizado formal, desenhando um círculo que se autoalimenta. Nos primeiros livros que escreveu, Bourdieu previa a possibilidade de superar essa situação se as escolas deixassem de supor a bagagem cultural que os alunos traziam de casa e partissem do zero. Mas, ao passar do tempo, o pessimismo foi crescendo na obra do sociólogo, a competição escolar passou a ser vista como incontornável. Até muitos teóricos o consideraram muito pessimista, São outras abordagens que tem aí do pensamento de Bourdieu. Bom, para Bourdieu, sobre Bourdieu, basicamente era isso para essa aula. Lógico que vocês podem aprofundar e devem buscar mais leitura, porque a leitura é muito instigante. Continuando, agora nós falaremos um pouco sobre o outro grande estudioso do século XX, que contribuiu muito para o pensamento sociológico, que foi o italiano Antonio Gramsci. Gramsci trouxe uma grande contribuição para algumas linhas teóricas em educação, ao tentar adaptar o pensamento político marxista às exigências da sociedade do século XX. Então, Antonio Gramsci nasceu em 1891, na Sardenha, na Itália. Faleceu em 1937. Um grande intelectual e militante político do Partido Comunista da Itália. Escreveu vasta obra sobre a educação. Era um filósofo marxista, também jornalista, crítico literário e político. Suas noções de pedagogia crítica e instrução popular foram teorizadas e praticadas décadas mais tarde por Paulo Freire no Brasil. Gramsci desacreditava de uma tomada do poder que não fosse precedida por mudanças de mentalidade. Ele promoveu o casamento das ideias de Marx com as de Maquiavel, considerando o Partido Comunista o novo príncipe, a quem o pensador florentino, renascentista, dava conselhos para tomar e permanecer no poder, que era esse o pensamento, a orientação do Maquiavel. Mesmo tendo imunidade parlamentar, ele foi um preso político no governo fascista de Mussolini por 25 anos. E na prisão escreveu toda a sua obra, inclusive várias cartas, orientações pedagógicas, muito material que, sob pressão, ainda sobre fiscalização, ele conseguiu escrever e, de alguma forma, nos chegou até hoje.
Gramsci apresentou contribuições importantes na sociologia da educação, principalmente por elaborar conceitos como organização da cultura, reforma intelectual e moral e escola unitária. A educação e a escola figuravam entre suas preocupações por duas razões principais. Primeiro, o mundo pode ser transformado e a educação e a cultura podem ser causa e efeito dessa mudança, enquanto espaços de formação, informação, reflexão e construção do consenso na sociedade. A escolarização é um meio de formação massiva de conjuntos dirigentes e de cidadãos em geral. O conceito de consenso foi amplamente debatido por Antônio Gramsci, que analisou as estratégias utilizadas pela classe dominante para manter-se no poder com o consentimento da classe operária, através de outras formas de dominação. Para Gramsci, a discussão da escola como dever do Estado chegava seguida do debate acerca da escola comum, única e desinteressada. Mas desinteressada, o que significa isso? Escola única e desinteressada. Por escola desinteressada, Gramsci entendia com uma conotação de um horizonte cultural amplo, de longo alcance, que interessava objetivamente não apenas a indivíduos ou a pequenos grupos, mas a coletividade e até a humanidade inteira. O livro de vocês faz referência ao professor Nozella, que é um italiano radicado no Brasil e estudioso de Gramsci. Vale a pena lê-lo. Segundo Nozella, o Gramsci criticava a formação científica e humanista, destinada à elite burguesa, e a formação técnica voltada à classe trabalhadora. Isso significa que a formação tem de ser ampla, com uma sólida, em especial para a classe trabalhadora, que precisa se preparar para ocupar os postos de decisões e de espaço de poder. Ele entendia que o desenvolvimento de educação para o trabalho ocorria a partir da implantação da Escola Única de Cultura Geral, formativa, que juntasse as duas dimensões até então segmentadas na escola, trabalho manual e trabalho intelectual. A escola deveria se dedicar a ensinar uma cultura geral, humanista, formativa, desinteressada, voltada para todas as classes, capaz de oferecer elementos para uma interpretação do mundo, livre de qualquer explicação não científica. A ciência como sustentáculo dos currículos e práticas escolares. Também uma escola que teria o trabalho como um princípio educativo. Por meio do trabalho, os indivíduos poderiam vir a entender a história e as implicações econômicas geradas por ele. Ressalta que Gramsci teve uma grande preocupação com a educação e a escola da classe operária. O princípio educacional que mais prezou foi a capacidade das pessoas trabalharem intelectual e manualmente numa organização educacional única ligada diretamente às instituições produtivas e culturais. Foi histórico defensor da escola socialista. Chamava a escola única de escola unitária, evocando a ideia de unidade e centralização democrática. Criticou a escola tradicional, que dividiu o ensino clássico e profissional. O último destinado às classes instrumentais e o primeiro às classes dominantes, aos intelectuais. Propôs a superação dessa divisão, defendendo que uma escola crítica e criativa deve ser ao mesmo tempo clássica, intelectual e profissional. Postulou a criação de uma nova camada intelectual, que vamos reforçar algumas das principais ideias sobre a educação em Gramsci, no próximo slide.
A escola e a educação em Gramsci. Então, Gramsci criticava a formação científica e humanista destinada à elite burguesa e a formação técnica voltada à classe trabalhadora, ou seja, uma formação mais robusta que preparasse a elite para os postos de poder e decisão e direção e a classe trabalhadora uma formação técnica para exercer o que foi pensado. Isso é o modelo criticado por Gramsci e que, se a gente olhar bem, ainda acontece no nosso sistema escolar. Defendia a implantação da Escola Única de Cultura Geral, formativa, que juntasse as duas dimensões até então segmentadas na escola, trabalho manual e trabalho intelectual. A escola única seria desinteressada, uma vez que não precisaria satisfazer apenas a um grupo ou alguns grupos, mas a toda a coletividade, ficando acima das classes. Ele entendia que todos os homens são intelectuais, apesar de nem todos desempenharem na sociedade a função de intelectuais. E por isso é que a função da escola, da educação escolar, seria contribuir para que a classe trabalhadora formasse os seus intelectuais orgânicos. Os intelectuais queriam pensar a sociedade por dentro, defender os interesses da classe trabalhadora, o que possibilitaria a revolução proletária. A vida social, na verdade, a ação política libertadora é, pois, produto da ação dos homens, conscientes, capazes de provocarem transformações na realidade, organizados através da atividade prática, motivados pela vontade. Através da cultura, é possível conectar-se ao campo de organização das massas e ter acesso à aquisição de instrumentos para o raciocínio lógico, ou seja, a liberdade de pensamento. Então, o Gramsci deu uma grande importância e traz reflexões importantes sobre a cultura na formação da humanidade. Propôs, portanto, uma nova escola, expondo uma política educacional que fosse capaz de formar o ser humano como um todo, o unilateralmente, e de preparar os dirigentes do novo Estado proletário. Então, vimos aí de forma breve também, né, um pouco sobre o Antônio Gramsci, que vale a pena outras leituras e outras pesquisas sobre Gramsci. Então, vamos falar agora de um pouco sobre Marran. Karl Marran nasceu em Budapeste, na Hungria, em 1893 e faleceu em Londres, em 1947. Foi um teórico da sociologia contemporânea e da problemática da educação. Enfatizou o caráter histórico dos objetivos pedagógicos. O caráter histórico dos objetivos pedagógicos estão relacionados com a importância da sociologia na modernidade, que Marran deu para o estudo dos fenômenos educacionais. Entendia que a vida baseada na tradição estava se esgotando. Nas épocas históricas dominadas pela tradição pré-capitalista, a educação resumia-se em ajudar a criança a ajustar-se à ordem social tradicionalmente estabelecida. Valendo-se da influência da psicanálise, o Marran veio observar que tal processo era apenas de assimilação inconsciente pela criança do modo da ordem vigente. Mas quanto mais a tradição vai sendo substituída pela racionalização da vida, provocada pela consolidação da sociedade industrial, mais os conteúdos educacionais devem ser transmitidos num processo consciente em que o educador se aperceba do meio social em que vive e das mudanças pelas quais passa. Para ele, nem os objetivos do processo educacional, nem as metas podem ser concebidas sem a consideração do contexto social.
pois elas são socialmente orientadas. Vamos ver mais adiante o que ele está dizendo. Para Mahan, o sujeito é modelado em uma dada sociedade. E por essa razão, os objetivos da educação são estabelecidos dentro de uma ordem social e só poderão ser compreendidos na perspectiva de cada época, dos problemas que enfrenta. A imagem, ela demonstra um certo controle dessa ordem social. No livro de vocês, tem uma transcrição do pensamento do autor, que, embora longo, julguei necessário lermos aqui para melhor clareza das suas ideias. Como o processo de socialização dos indivíduos para uma sociedade harmoniosa, democrática, mas controlada, planejada, mantida pelos próprios indivíduos que a compõem, uma das técnicas sociais necessárias é a pesquisa, para que se conheçam as constelações históricas específicas. O planejamento é a intervenção racional, controlada nessas constelações para corrigir suas distorções e seus defeitos. O instrumento que, por excelência, põe em prática os planos desenvolvidos é a educação. Mahan considera que, pela ação da educação, pode-se ver a conscientização da sociedade passo a passo e de maneira progressiva, que podemos ver também a seguir. A educação é vista como uma técnica social que visa controlar a natureza e a história do homem e da sociedade. Assim, os indivíduos em sociedade produzem a cultura e, de certa maneira, as gerações que vêm após os primeiros indivíduos são produtos dessa cultura. Transmitem para as gerações seguintes tal cultura em um processo chamado educação. A educação promove a conscientização, esclarecimento progressivo da sociedade que, por sua vez, irá gerar o progresso técnico causador do processo de mudança social. Mahan era um homem de seu tempo em busca de um programa de estudos em sociologia da educação que possibilitassem a formulação de projetos educacionais que ampliasse o horizonte do homem, que superasse as divisões em blocos políticos e ideológicos que não satisfaziam. Bom, aqui chegamos ao final da terceira aula. Espero que tenham gostado e entendido algumas dessas contribuições desses grandes teóricos sobre a sociologia da educação. Para reforçar o nosso conhecimento, proponho que em grupo discutam sobre as principais contribuições de Bourdieu, Gramsci e Mahan para a educação e sociedade. Então, esse é um trabalho para a sala de aula. Então, pensem, apontem as principais contribuições desses três teóricos para a educação e a sociedade. Agora, para a próxima aula, eu proponho que pense e anotem sobre o que a educação e a escola contribuem para o desenvolvimento e o bem-estar da humanidade. Para a próxima aula, proponho que pense e anotem sobre o que a educação e a escola contribuem para o desenvolvimento e o bem-estar da humanidade. Para terminar, eu quero ainda apresentar um poema do Gramsci, para a gente terminar o dia, terminando a aula, pensar sobre ele. Então, temos aí um poema do Gramsci, que eu acho que vale a pena a gente estar pensando, que ele chama de Os Indiferentes. Ele diz: odeio os indiferentes. Acredito que viver significa tomar partido. Indiferença é apatia. Parasitismo, covardia, não é vida. Por isso, abomino os indiferentes. Desprezo os indiferentes.
Também porque me provocam tédio as suas lamúrias de eternos inocentes. Vivo, sou militante, por isso detesto quem não toma partido, odeio os indiferentes. Está aí um poema do Antônio Gramsci. Então, terminamos a nossa aula com o pensamento do Antônio Gramsci, nos obrigando a um posicionamento, né, a tomar um posicionamento na vida, tomar partido. E é sobre essa questão que eu estou propondo aí para a gente estar pensando e debatendo e colocando no nosso fórum o que a educação e a escola contribuem para o desenvolvimento e o bem-estar da humanidade. Então, até a próxima aula, bons estudos, boas reflexões.